Senhoras e senhores, senhor deputado Sérgio Majeski, telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É convidado ao local de destaque o senhor deputado proponente desta sessão solene, Sérgio Majeski. É convidada a professora da Universidade Federal do Espírito Santo e vice-diretora da Associação Nacional de Política e Administração da Educação no Estado, Gilda Cardoso de Araújo. Também convidada a assessora de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Educação, Aline de Paula Nunes. Convidada a professora, diretora escolar e ex-secretária municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá, Luísa Maria Sossai Berger. Convidado o ex-vereador de Vitória e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Roberto Martins. Convidada a coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Vitória e do Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Sumica Soares de Freitas Hernandes Piloto. E também convidada a professora especialista junto à equipe multidisciplinar do Centro de Referência de Educação Inclusiva do município de Santa Maria de Jetibá, Vanise Espíndola. Podemos sentar. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e no YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis amanhã, dia 16, no site da Assembleia Legislativa, que, com satisfação, recebe todos nesta sessão solene em homenagem aos profissionais da educação, com entrega de placas aos homenageados. E, neste instante, o senhor deputado Sérgio Majeski procederá à abertura desta sessão solene, conforme é regimental. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Para isso, convido todos a ficar de pé. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17. Podem se sentar. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada, conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informa a todos os presentes que esta sessão é solene, em homenagem aos profissionais da educação, conforme requerimento de minha autoria, aprovada em plenário por unanimidade. Todos são convidados, respeitosamente, para as execuções do hino nacional e do hino do Estado do Espírito Santo. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada,
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pavem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Suja longe a estrela prometida, que a luz sobre nós espalha, quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos moldea. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a guardar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reúnem, dá um exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós prosperidade. Salve o povo, o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Neste momento, teremos a exibição de um vídeo.
Nesse momento, para uso da palavra, o senhor deputado proponente desta sessão solene, Sérgio Majeski. Mais uma vez, cumprimento a todos, com meu boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo essa homenagem a esses profissionais da educação. Em agosto, nós comemoramos o Dia Internacional do Profissional de Educação. Que nós temos o dia do professor, né? Tem o dia do pedagogo, mas tem esse dia que é destinado a lembrar de todos os profissionais da educação, porque a educação não se conclui ou não se faz apenas com o professor, ou apenas com o diretor, ou apenas com o pedagogo. Há um conjunto de pessoas que são responsáveis para que se realize qualquer tipo de projeto educacional. Eu não sou, assim, os funcionários daqui da casa, até eu acho que alguns até estranharam que eu esteja propondo uma sessão solene de homenagem, porque eu não sou muito afeito a isso, em função de que, talvez, assim, nos últimos tempos, nós tenhamos banalizado demais essa questão de homenagem sem critérios muito claros. Por que nós homenageamos? Então, quando eu pensei em fazer isso, lá em agosto, a pandemia ainda estava muito acelerada, nós resolvemos postergar e agora, com uma condição um pouco melhor do que naquela época, achamos que então seria possível. As pessoas que nós convidamos, né, para ser homenageadas, essas pessoas, elas, na verdade, elas têm uma representatividade. É impossível que a gente homenageie todos aqueles que nós gostaríamos de homenagear. E a minha questão com a educação, como a maioria que sabe, ela não é uma questão casuística e não é uma questão, né, de que eu escolhi defender a educação porque eu sou deputado. A educação, ela faz parte da história da minha vida. Sou professor há mais de 30 anos, né, sou mestre em educação também. Trabalhei muito tempo na rede pública estadual, na rede municipal de Vitória e na rede particular. Se amanhã eu deixar de ser deputado, eu vou continuar defendendo a educação da mesma forma. Então, a educação, ela é uma causa, mas ela é uma causa da minha vida. E ela não é um mero discurso, porque todo mundo diz que valoriza a educação, todo mundo diz que a educação é importante, mas um par de pessoas, né, que, quando chegam a determinados pontos, têm condição de realmente dar novos rumos para a educação, não o fazem. E tudo morre no discurso, na realidade. Esse pequeno vídeo que eu passei, não passou o nome ali, mas ele se chama Saindo dos Trilhos. Ele é muito breve, ele cabe uma infinidade de interpretações e eu não vou interpretar o vídeo aqui para ninguém, porque esse vídeo, eu acho que, para quem é principalmente da área da educação, ele tem uma infinidade de significados. Mas todos nós que estamos aqui hoje, né, e que somos profissionais da educação, muitas vezes tem que sair dos trilhos para conseguir realizar aquilo que é necessário e, às vezes, até aquilo que não se acredita que seja possível realizar. E não só nós temos que sair dos trilhos tantas vezes, mas temos que tirar outros dos trilhos também, né? E essa homenagem, então, ela é para essas pessoas que saem dos trilhos o tempo inteiro, essas pessoas que puxam os outros dos trilhos o tempo inteiro, essas pessoas que, como eu costumo dizer, têm a educação na veia. Todas as pessoas que estão aqui, porque nós escolhemos 27 pessoas para serem homenageadas e 3 escolas do MEPS. O MEPS é uma rede de escolas que tem aqui no estado, muitos de vocês eu acho que conhecem, que faz um excelente trabalho com as pessoas do campo. E são escolas que a gente acompanha também, assim como eu acompanho as escolas
as escolas da rede estadual. Eu não acompanho, às vezes as pessoas me cobram por que eu não acompanho tão de perto as escolas municipais, mas porque é outra esfera administrativa. Então eu não posso me envolver, né, em questões que são da esfera administrativa municipal, mas à medida em que a gente pode contribuir com alguma coisa, obviamente, nós contribuímos. Nós vivemos na educação sempre, eu acho que a educação nunca viveu tempos fáceis no Brasil, né? Dizer assim, olha, a educação está complicada e tal. Eu acho que nunca não foi complicado, eu acho que sempre foi complicado. Eu acho que às vezes se torna um pouco mais. Hoje, talvez pela complexidade da sociedade, com tantas questões, ela está ainda mais complicada porque se avolumou uma quantidade de problemas que estouram dentro das escolas o tempo inteiro. E que muitas vezes nós não temos sequer condições de lidar com isso, porque falta políticas públicas de apoio realmente às escolas para que consigamos dar conta de tanta coisa que acontece, né? A escola é um caldeirão o tempo inteiro, né? Agora, com esses tempos complicados, tem aumentado muito a desvalorização do profissional da educação. Porque por muito tempo a gente ficou em cima da questão da desvalorização financeira, da desvalorização, né, salarial do professor, que continua, sem sombra de dúvida, continua a maior parte, né, dos salários pagos a professores no Brasil é vergonhoso. Nós temos redes municipais aqui no estado que pagam aproximadamente um salário mínimo ao professor. Mas essa desvalorização ela tem se avolumado, porque ela está vindo de todos os lados agora, né? Ela vem, inclusive, de uma parte da sociedade. Com a pandemia, as acusações de que professores não queriam trabalhar, que queriam receber, mas não queriam trabalhar. Essa ideia que permeia agora parte da sociedade, que professores ideologizam alunos, que sexualizam alunos e não sei mais o quê. Quer dizer, é uma infinidade de coisas. Eu tenho visitado as escolas, sobretudo as escolas estaduais, né? E o que a gente vê nas escolas é uma coisa fenomenal. Na maioria das escolas, o trabalho que se realiza é incrível que se consiga realizar com tão pouco aquilo que se realiza dentro das escolas. Então, é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam que aconteça dentro da escola. Eu fui dar uma entrevista para um site e aí o rapaz começou a dizer assim, porque você sabe que nas escolas acontece isso, isso, isso. Eu disse para ele, não sei não, eu visito várias escolas, mas eu não sei não. Eu perguntei a ele, e você visitou quantas escolas para estar afirmando? Não, nunca visitei. Eu falei, então como é que você sabe disso? Não, porque eu vi uma matéria, não sei onde, você viu uma matéria e você está julgando porque você viu uma matéria. Então, assim, as pessoas precisam conhecer e entender o que é uma escola, o que é a educação, o trabalho que se realiza cotidianamente. E aqui nós temos, inclusive, escolas particulares, também profissionais de escolas particulares, que também realizam um trabalho seríssimo. Então, assim, nós temos que identificar na sociedade o tempo inteiro quem são aqueles que efetivamente estão lutando pela educação. Quem são aquelas pessoas que, independente de qualquer coisa, que a gente pode discordar de determinados posicionamentos, mas que efetivamente luta pela educação cotidianamente, independente de qualquer coisa. Porque a gente precisa se fortalecer o tempo inteiro, a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa estar junto, porque senão a coisa vai ficar muito mais grave do que a gente já tem percebido nos últimos tempos. O mundo, eu tenho dito isso nas escolas que eu visito, porque assim, uma parcela dos profissionais da educação começaram a aceitar essa desvalorização. A gente começa a ver nas escolas uma parte dos profissionais com uma baixíssima autoestima, em função de todas essas situações. Então, assim, é fundamental que a gente tenha uma forma de estimular os profissionais o tempo inteiro. Porque o profissional da educação ele começou a aceitar que ele não é uma pessoa importante. E aí, eu digo, e dizia isso sempre, e penso isso comigo, não estou mais na sala de aula, mas posso voltar amanhã para a sala de aula, que o mundo pode desvalorizar a gente, que a sociedade pode desvalorizar, mas nós mesmos não. Nós não.
Nós temos que manter a cabeça erguida o tempo inteiro, apesar das pancadas, apesar das caneladas, apesar dos tombos. Nós temos que manter a cabeça erguida o tempo inteiro e acreditar que, independente de qual a função que eu exerça dentro de uma escola, que eu faço a diferença. E, sobretudo, os professores, pedagogos, quando vão para a sala de aula, que eles estão fazendo, sim, a diferença na vida de milhares de pessoas. E, às vezes, para muitos dos jovens, sobretudo aqueles que vivem em condições de pobreza no Brasil e aqui no Espírito Santo, o professor é a única boa referência que ele pode ter. Então, caros colegas, a gente não pode nunca acreditar nessa desvalorização. O mundo desvaloriza, nós não. Nós mantemos a cabeça erguida. Nós somos muito importantes. Nós fazemos a diferença. Nós fazemos acontecer, apesar daqueles que não querem que isso aconteça. Existe uma... e às vezes, claro que não é fácil, né, a gente manter esse espírito o tempo inteiro, e de vez em quando a gente desanima, e de vez em quando a gente acha que não vai mais conseguir continuar. Mas, assim, tem o filósofo Pascal, que era também um matemático, claro que eu falo isso de vez em quando, talvez a pessoa está enjoada de me ouvir falar isso. Simplificando, a aposta de Pascal. Pascal, que era um grande filósofo, era um grande matemático, mas ele dizia que era impossível provar matematicamente a existência de Deus. Então, o melhor a fazer seria você apostar na existência de Deus, porque essa seria sempre uma boa aposta. Porque se lá no final você descobrisse que Deus existe, isso teria sido muito bom, porque a sua vida, então, né, foi pautada em algo muito bom. E se você, acaso, descobrisse que não existia, também a aposta, o fato de você ter acreditado nisso, também era muito bom. Então, eu tento, e já na época na sala de aula eu falava isso, que eu tento me inspirar em Pascal e transformar isso no dia a dia. Apostar que amanhã pode ser melhor do que hoje, que semana que vem, que ano que vem, pode ser muito melhor, que você fazer essa aposta o tempo inteiro, que nem sempre é fácil, que é fundamental. E tem um ditado árabe que diz, e provavelmente a maioria de vocês já ouviu isso, que quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque as tamareiras demoram 100 anos para frutificar. E desta forma, então, uma pessoa que planta tamareira, ele não pensa se ele vai comer essas frutas, porque não vai. Então, nós, profissionais da educação, devemos o tempo inteiro pensar nisso também, né? E nós não plantamos apenas, né? A gente não apenas semeia, né, tamareiras. A gente capina, a gente limpa o terreno, a gente abre a cova, a gente enterra a semente, a gente rega, a gente cuida. Não vamos colher, muito provavelmente, mas plantamos e outros colherão. Que a gente continue, então, plantando muitas tamareiras, porque as futuras gerações necessitarão e poderão aproveitar boas tâmaras. Uma boa noite a todos e vamos iniciar a nossa homenagem. Obrigado. É convidada ao uso da palavra por 5 minutos a senhora Gilda Cardoso de Araújo. Boa noite a todas, todos e todes aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado Sérgio Majeski por essa sessão solene homenageando aos profissionais da educação. Como o deputado falou, nós temos passado por momentos bastante difíceis, né? Sempre foi difícil, mas de 2020 para cá tem sido terrivelmente desafiador. E, coincidentemente, eu preparei uma
uma fala, né, uma pequena fala, né, porque eu achei que falar da constituição do profissional da educação, o que é se constituir um educador, o que é se constituir um profissional da educação, seria importante essa noite. E eu acho que o deputado trouxe algumas questões que eu vou abordar aqui nessa pequena contribuição, que convergem, que vão conversar, né? Há muitas formas de se constituir uma profissional ou um profissional da educação. O começo de tudo, logicamente, deve passar, de acordo com a LDB, com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, necessariamente por cursos de formação inicial, né, devidamente autorizados, credenciados, né, reconhecidos. Hoje, eu atuo na Universidade Federal do Espírito Santo, com as várias licenciaturas, de 15 a 17 licenciaturas nós temos, ministrando a disciplina Política e Organização da Educação Básica, no Brasil. Nas primeiras aulas dessa disciplina, como de costume, tanto no presencial como no formato ensino-aprendizagem remoto, temporário, emergencial, que é o que nós estamos adotando agora, há sempre um momento de apresentação do programa de ensino e dos discentes e da docente, que no caso sou eu. Eu considero esse momento importante, porque nós pactuamos ali o nosso percurso pedagógico, nós estabelecemos uma espécie de contrato pedagógico do semestre inteiro, né? E temos a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor. Pois bem, nesse processo de apresentação, uma das questões que eu solicito para que os discentes compartilhem é se eles desejam atuar na docência, se desejam ser profissionais da educação. Eu tenho me preocupado muito nos últimos anos com as respostas, porque o que a gente abstrai dessa sondagem inicial é que a maioria das respostas é um não, seguido de um talvez. Bom, e esse talvez é assim: se não houver outra saída, se eu não conseguir fazer outro curso. Isso, deputado e caros colegas e familiares, e, enfim, todos aqui presentes, aponta para a baixíssima atratividade da carreira dos profissionais da educação. E essa baixa atratividade tem impactos seríssimos para as futuras gerações. Um país que não respeita e não valoriza seus mestres é um país com um futuro seriamente e gravemente ameaçado. Nenhuma reforma educacional tem resultados positivos sem esse pré-requisito de respeito e valorização. Nessa aula inicial, eu também me apresento, mas não apresentando meu currículo Lattes, essas coisas que a gente tem que preencher por conta vamos dizer assim, né, da obrigatoriedade da academia. Eu me apresento de modo a compartilhar o que eu considero ter sido o início da minha constituição como profissional da educação, como educadora. E me permitam falar brevemente desse momento. Eu me formei no ano de 1985, no antigo Instituto Fernando Duarte Rabelo, no que seria hoje o ensino médio, naquela época ensino de 2º grau, e obtive a habilitação para o magistério. Aqui eu já estou dizendo mais ou menos a minha idade, né? Mas tudo bem. Logo em seguida, eu atuei numa escola particular na Praia do Canto, cujo método era o montessoriano.
Fiquei 1 ano letivo lá. E no ano seguinte, ao mesmo tempo que eu entrei na universidade, para o curso de História, né, graduação, licenciatura e bacharelado, eu passei no concurso público para o governo do Estado. Fui trabalhar em Serra Dourada, no horário de 11 às 15. As escolas funcionavam em 4 horários. E isso me impossibilitava de 2 coisas. A primeira, de cursar algumas matérias daquele ciclo básico, né, do primeiro período. E a segunda, fundamental, de almoçar. Porque naquela época não tinha self-service a rodo do jeito que eu não conseguia almoçar. E essa continua sendo a vida de muitos dos profissionais da educação, né? Bom, no ano seguinte, então, tentando melhorar a minha situação, eu ainda não tinha percepção do que seria ser profissional da educação ou educadora, né? Eu entrei no concurso de remoção e consegui uma cadeira, feliz da vida, tá? Em Nova Rosa da Penha, naquela época ainda conhecida como Itaenga, no horário de 15 às 19 horas. Uma região, naquela época, né, 86, 87, essa região havia sido recém-ocupada, né, recém-ocupada e era bastante precária. A escola não era diferente, né? Os alunos comiam no chão, a escola era de compensado, as telhas de eternite, não tinha refeitório, a merenda era péssima, os alunos tinham mau cheiro. Isso, o cheiro me incomodou. Daí, eu preparei uma aula para a 2ª série, que era a minha turma, sobre cuidados de higiene pessoal, utilizando todo o arsenal pedagógico que eu conhecia na época. Flanelógrafo, não sei se tem gente aqui dessa época, vitrola com música, desenho gigante de sabonete, pasta dental, entre outras coisas. Animadíssima, já com meu arsenal pedagógico, eu conto isso para os meus alunos de graduação. No meio da aula, fui interrompida por um garotinho que me perguntou: como vamos fazer isso tudo se o carro-pipa só passa 2 vezes por semana aqui, tia? Guardei todo o meu arsenal pedagógico e passei a entender que o educador, a educadora nunca está pronta. E quem se coloca dessa forma não é educador ou educadora. Passei a chegar um pouco mais cedo e visitar as famílias, a tomar café nas casas antes um pouco de chegar na escola. Passei a conversar com os profissionais da saúde, os policiais, os comerciantes da região. E lá, em Nova Rosa da Penha, eu comecei a me constituir efetivamente numa profissional da educação, uma educadora. Concluindo, se não tivermos políticas intersetoriais de saúde, assistência social e educação, se não tivermos o respeito e a valorização dos profissionais da educação e a ampliação dos gastos sociais nessa área como premissas para enfrentar as graves dificuldades sociais e educacionais acentuadas nos últimos 2 anos pela pandemia do Covid-19, creio que retrocederemos a pelo menos 2 ou 3 décadas atrás, quando brigávamos pela dimensão do acesso e da permanência. E, para finalizar, eu escolho aqui um trecho do livro Cotidiano da Escola e da Sala de Aula, do Philippe Mérier, que é um educador francês, que diz o seguinte: escolher a democracia e não se dar o direito de escolher. Escolher a democracia é não se dar o direito de escolher qualquer escola, mas escolher a escola cujos princípios levam justamente ao advento e à renovação da democracia. É essa a minha aposta, é essa a nossa batalha, né? É uma escola que garanta o direito à educação de todos e uma escola que tenha
gestão pública para o público. Muito obrigada. Convidado a fazer uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, o senhor Roberto Martins. Só vou pedir, tem mais 3 pessoas que vão falar, para a gente, parabéns, Gilda, para a gente tentar ser assim, condensado, para não, tem gente do interior e tal, para a gente não extrapolar muito o horário. Obrigado. Só um pouquinho baixinho. Boa noite a todas, boa noite a todos, educadores aqui presentes, que vão receber essa justa homenagem de um colega da educação, professor Sérgio Majeski. Eu estava relembrando muita coisa aqui, Sérgio, sobre as nossas vivências, né? Estou olhando aqui para a Heloísa, a nossa coordenadora lá do Darwin, onde nós trabalhamos durante tanto tempo, professor Majeski como professor de Geografia, eu professor de História, compartilhamos algumas turmas, a Aline está ali, foi nossa aluna, isso é muito legal, né? Ser professor é isso, eu sou professor, a primeira vez que eu entrei em sala de aula foi em 1988, são quantos anos? 33 anos de sala de aula, e realmente eu digo para vocês, só sabe o que é ser professor quem realmente é professor, ou é quem realmente esteve numa sala de aula durante muito tempo, como nós tivemos. O Majeski, eu primeiro quero agradecer, Majeski, tá? A homenagem, é uma homenagem muito justa, e eu quero te dizer que eu já recebi muitas homenagens, recebi homenagem como político, recebi homenagem como advogado, que eu também sou, mas eu até hoje não tinha recebido nenhuma homenagem sobre aquela profissão que realmente define minha vida, que é ser professor. Então eu agradeço muito, porque é a primeira vez que eu estou sendo homenageado como professor. Isso para mim é muito importante. E eu queria dizer para todas e todos vocês, que eu estava aqui relembrando, né, das passagens e sobre o discurso do Majeski. Ele já abordou quase tudo o que eu ia falar, por isso que eu vou resumir bastante, mas eu queria tocar num ponto fundamental, Majeski. Você falou aqui da desvalorização do professor, da nova desvalorização, que vai para além da desvalorização salarial, né, financeira, e eu queria abordar um pouco sobre isso. Como um vereador, né, que eu tive um mandato de 4 anos aqui em Vitória como vereador, eu tive a oportunidade de observar a situação dos nossos professores do município de Vitória. Visitei 92 das nossas instituições de ensino, das 102 que nós temos, só não visitei todas porque a pandemia impediu, né, que eu visitasse as últimas 10 CMEIs que faltaram. E eu conheci muito bem a realidade da educação do município de Vitória. E hoje eu vejo políticos atacando os professores de Vitória. Eu peço 1000 desculpas para abrir aspas e utilizar uma expressão muito feia, de um político dizendo que professores são, abre aspas, por favor, canalhas. Que professores são esquerdopatas, que estão doutrinando nossas crianças com a ideologia de gênero. Eu fico muito envergonhado de saber que o município de Vitória conseguiu eleger políticos desse naipe, sem nenhuma educação, para atacar educadores. E o que eu queria dizer é que hoje nós professores estamos sendo tratados como bodes expiatórios da política. Eles encontraram um alvo. É como os judeus, que foram tratados por Hitler na Alemanha, para justificar outros interesses, na verdade. Então, hoje, infelizmente, nós temos um grupo de políticos que resolveram escolher os professores, os educadores como seus bodes expiatórios.
E vocês sabem por quê? Porque é muito mais fácil atacar o professor, dizer que a educação não é uma educação de qualidade, dizer que a educação não está bem, atacando o professor, do que atacar o prefeito, do que atacar o governador, do que atacar a falta de investimentos. Até porque esses políticos que estão fazendo isso muitas vezes dependem de cargos comissionados indicados para a prefeitura ou para o governo do estado. E é por isso que eles vão atacar você, professor. Porque é muito mais fácil atacar você do que atacar o governador, do que atacar o prefeito. Perceberam? E nós estamos sendo usados, nós professores estamos sendo usados por esses políticos como uma plataforma eleitoral, ou eleitoreira, como queira. E precisamos reagir de alguma forma, né? E aí, Majéssica, que a gente conta com você, que sempre foi uma palavra firme em defesa da educação aqui nesse parlamento, e a gente espera que outros parlamentares se levantem também, levantem a sua voz em defesa da educação, porque isso vai custar muito caro. Porque se hoje estão desautorizando os professores na sala de aula, com projetinhos tipo, como é que chama mesmo? Mordaça na sala de aula, alguma coisa assim. Se hoje estão desautorizando os professores, amanhã o custo disso pode ser muito caro, porque o aluno que hoje, incitado por um pai raivoso, dominado por uma ideologia extremista, que aponta o dedo para o professor em sala de aula, muitas vezes sem saber o que está dizendo, esse mesmo aluno, amanhã, vai ser aquele que, numa parada de um acidente automobilístico, vai apontar o dedo em risco na cara de um policial, ou aquele que vai provocar uma desordem absurda na sociedade, porque ele já aprendeu desde cedo que deve ousar tripudiar de qualquer forma de autoridade. E eu não estou justificando, evidentemente, uma educação autoritária aqui, mas eu estou dizendo que existe uma base fundamental nessa relação que precisa ser respeitada. E para encerrar, então, eu queria só dizer que eu estou aqui muito feliz de receber essa homenagem e quero externar a todos vocês e dizer que todos vocês que resistem na educação estão de parabéns e uma boa noite a todos. Obrigado. Agora também, pelo tempo de 5 minutos, é convidada ao uso da palavra a senhora Súmica Soares de Freitas Hernandes, piloto. Também sou pequenininha, Alberto. Boa noite a todas e todos e todes. Uma alegria estar aqui nesse momento, representando profissionais da educação. Sou professora de educação infantil da Rede Municipal de Vitória, professora de educação especial também na Rede Municipal. Atuo nesse momento em escolas da Rede Municipal e rede privada, aqui no município de Vitória e Serra. Me sinto representando nesse momento e tendo a oportunidade de dialogar com os meus pares, os profissionais da educação. Estou na coordenação do Fórum Municipal de Educação, que temos uma preocupação de acompanhar o plano municipal e que, nesses tempos atuais de retrocesso, temos muitas preocupações, com questões que ferem a condição do direito à educação e do direito humano. Mas quero hoje compartilhar também com os colegas, amigos, familiares que estão aqui. Hoje o meu filho concluiu o ensino fundamental, 14 anos na Rede Municipal de Vitória. Uma alegria para todos nós que acompanhamos o processo educacional de tantos colegas e ver o nosso filho concluindo com amigos profissionais que acompanharam tantos anos. Isso é que nos motiva e nos dá a possibilidade de esperançar. E eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vivemos 2 anos de um período de muitas incertezas, mas uma certeza eu encontrei ao retornar às nossas escolas.
nós acompanhamos os processos dos nossos estudantes e das nossas crianças e fizemos muita diferença. Lutamos muito sem recursos, mas buscamos possibilidades, e são nelas que nós, a cada dia, mesmo em tempos de desencanto, como diz Pablo Gentili no seu livro, né? Educar na esperança em tempos de desencanto, nós estamos resistindo e buscando possibilidades de defender o direito à educação, de defender os direitos humanos contra tantos retrocessos, né, de juntos pensarmos em estratégias. Os que me conhecem sabem que acompanhamos vários movimentos sociais. Fico lisonjeada hoje de estar aqui representando os colegas e trazendo essa palavra, como também muito feliz de encontrar minhas professoras da Universidade Federal do Espírito Santo, que tenho um carinho enorme que contribuíram no meu processo de formação, de estar aqui hoje contribuindo com a sociedade capixaba e com o meu município. E quero encerrar essa minha fala, essa breve fala, com um texto do Paulo Freire, que fala de esperançar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro jeito. Paulo Freire. E que tenhamos um excelente fim de ano com os nossos familiares, nesse momento que ainda exige, né, todo o acompanhamento de todos os protocolos, né, no qual nós estamos seguindo rigorosamente, acompanhando nas nossas escolas, nos nossos espaços públicos. Parabenizo ao deputado pela iniciativa, né, de nos homenagear. Como o professor Roberto Martins, também hoje estou recebendo minha primeira homenagem como professora e fico muito feliz de compartilhar esse momento com tantos colegas e profissionais da educação que hoje aqui estão do estado todo representando a educação capixaba. Muito obrigada. Convidada a fazer uso da palavra também por 5 minutos, a senhora Josiane Jasque Bus. Boa noite a todos e a todas. Eu pediria inicialmente permissão a essa seleta plateia e aos agraciados, né, dentre as quais eu recebi o honroso convite de manifestar-me, para fazer um agradecimento especial e particular ao nosso querido deputado Sérgio Majeski, que nos surpreendeu nessa noite positivamente, né, conferindo-nos tão valiosa honraria de receber essa homenagem. Devo lembrar Cícero, que foi um orador romano, que dizia que nenhum dever é mais importante que a gratidão. E assim te dizer, Sérgio, que esse seu gesto ficará registrado na memória dos nossos corações, onde se deve recolher as sinceras manifestações de carinho que recebemos hoje nessa sessão solene. Fui convidada a falar sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E o que é incluir? O que é inclusão? Não basta nós fazermos uma inclusão das pessoas com deficiência, dentro de uma sala de aula, estar presente apenas de corpo, mas que elas estejam presentes, de fato, tendo seu direito, que, além do direito à educação, o direito à aprendizagem, a aprender.
que elas possam ter garantidas, com essa convicção que nós, caros colegas, devemos ter, garantido o direito de aprender e que elas sim aprendam. Elas aprendem, elas têm potenciais que precisam ser respeitados. O discurso da inclusão, ele preconiza acesso aos direitos constitucionais a todos, independente de suas crenças, raças, gêneros, religião. E nessa perspectiva, o aluno com deficiência, bem como todos os demais alunos, eles têm direito à educação e também o direito que, além desse direito, é uma pré-condição de todos os direitos existentes na nossa sociedade. Desse modo, nós que defendemos e levantamos a bandeira da inclusão, acreditamos e proclamamos que toda criança, adolescente, jovem e adulto tem o direito fundamental à educação e deve ser dada a essas pessoas a oportunidade de atingir e manter o nível adequado da sua aprendizagem, considerando que cada uma dessas pessoas possui suas particularidades e potencialidades, as quais precisam sim ser respeitadas. Nessa premissa, nós congregamos que se faz necessário a adoção de uma política igualitária, de modo que busque realmente garantir a todos os alunos e alunas, independente de suas diferenças ou dificuldades individuais, a acessibilidade ao ensino, principalmente no que se refere à apropriação dos conhecimentos ofertados pela educação básica. Dessa forma, nós corroboramos com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela ONU no ano de 2006, da qual nosso país é signatário, a qual orienta que os Estados partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambiente que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da inclusão plena, adotando medidas que possam garantir que todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência, e que as crianças com deficiência não sejam excluídas em hipótese alguma. Essas pessoas precisam e devem ter o acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas da comunidade que elas vivem. Então, gente, a nossa aposta, bem como profissionais da educação, nós, do município de Santa Maria de Jequitibá, que levantamos, e defendemos essa causa, nós acreditamos e apostamos num ambiente de aprendizagens colaborativas e interativas, onde todos os saberes são validados. Todos os saberes, desde aos nossos alunos até o nosso porteiro escolar. Todos eles são validados e são de suma importância para que realmente a inclusão possa acontecer. E eu quero finalizar deixando aqui uma breve reflexão para todos nós. Nós que fazemos uma educação de qualidade. O primeiro ponto, o primeiro passo para nós que trabalhamos com a inclusão é acreditar no nosso potencial. Se nós não acreditarmos no nosso potencial, como seremos capazes de acreditar no potencial dos nossos alunos com deficiência? Aí sim, nós faremos a inclusão acontecer em nossas escolas.
e acontecer de forma sólida e eficaz. Que nós possamos ter empatia pelos nossos alunos com deficiência, olhar para eles não com um olhar de misericórdia e piedade, mas com um olhar de respeito e de crença, de uma crença de que eles aprendem sim e que são capazes sim. Obrigada. Encerrando a fase de pronunciamentos, é convidada ao uso da palavra a senhora Heloísa Helena Manato, também 5 minutos. Boa noite. Bom, confesso que eu me senti mais do que honrada quando fiquei sabendo que eu seria homenageada, né? Eu já trabalho na área da educação há 45 anos, sendo 27 anos como professora, e o resto, os outros anos, até hoje, como diretora de atendimento aos alunos, ou seja, a parte que me cabe da educação é a melhor de todas. Por que é a melhor de todas? Porque eu lido com aluno. Aluno é bênção nas nossas vidas. E eu acho muito interessante. Bom, primeiro eu quero falar o seguinte. Eu faço minhas as palavras de todos vocês, para eu não repetir o que vocês já falaram tão brilhantemente, tá bom, meus queridos? E o agradecimento à Majesc, a última palestra, a última pessoa a falar, que, desculpa, eu esqueci o nome agora, ela agradeceu da mesma forma que eu agradeço, porque Majesc, além de um amigo querido, nós trabalhamos juntos, eu, Sérgio, Roberto, a Ângela, que está ali, nós trabalhamos juntos durante muitos anos. E um companheirismo, uma amizade, sabe? Até hoje, a gente tem esse carinho um pelo outro. E desde que eu conheço o Majesc, que são mais de 20 anos, a bandeira dele sempre foi educação. E eu ficava encantada com isso também, porque era isso que ele pregava nas salas de aula. Essa bandeira dele, que ele trouxe para a política, como ele falou, ele nunca se distanciou dela, ele nunca atraiu, ele está sempre preocupado com isso. E eu fico vibrando, assistindo a essa empatia que ele tem, a ele manter esses valores que ele trouxe, valores familiares, né? E valores de vida. Eu fico absolutamente encantada. E aí, então, voltando ao que eu estava falando, a parte mais maravilhosa de uma escola é o aluno. Eu sou tão apaixonada pelos meus alunos, e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca pensei em ser professora, nunca. Eu queria ser psicóloga, aí toda feliz que eu quero fazer psicologia, mas eu falo na minha época, gente, porque, imagina, né, se eu já tenho 45 anos só nessa profissão, já dá para imaginar a minha idade, a época que eu entrei na faculdade. Pois é, não tinha psicologia na UFES. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Mas como eu nunca fui uma pessoa de ficar assim, choramingando, não tem meu curso, o que eu vou fazer? Nada, tá? Não tem meu curso, minha família não pode me bancar fora daqui de Vitória, o jeito é eu fazer outro curso. E escolhi letras em inglês pelos motivos mais errados que vocês puderem imaginar. Nem falar inglês eu sabia, vocês acreditam? E então, entrei na UFES, aí passei um ano fora para estudar inglês, voltei e tal. Agora, como eu me tornei professora, foi uma coisa mágica, porque eu sempre acreditei que eu ia me dar bem na minha vida, assim, dar certo, eu ia ser feliz. Sempre achei isso. Eu acho que eu nasci com essa ideia. E aí, num certo período, na faculdade,
entrou minha professora de prática de ensino e ela falou, agora vocês vão ter que dar aula para eu assistir. Eu quase morri, porque eu não pensei em ser professora. Aí ela falou, eu vou fazer um sorteio e a primeira pessoa, quem for a primeira sorteada, vai dar aula durante 2 semanas de inglês para as turmas pilotos aqui da UFS, um monte de menininho de 12, 13 anos. Aí eu falei, Janete, como é que a gente dá aula? Você vai explicar para a gente? Não, eu vou te dar o guia dos professores, você se vira. Gente, vocês acreditam que eu fiquei rezando demais para não ser a primeira? E eu fui a primeira? Sabe? Eu falei, gente, eu doida para ganhar um monte de rifa, um monte de coisa, eu vou vir ser primeiro logo nesse sorteio. Enfim, preparei minha aula como eu achei, né? Li, peguei umas orientações no livro e comecei a dar aula. Agora, imagine, eu fui dar aula, a professora lá atrás, me olhando da aula, eu com aqueles menininhos todos olhando para mim. Eu falo para vocês, eu entrei, eu me senti em casa, eu adorei a experiência, achei o máximo, e quando eu acabei de dar aula, ela falou para mim, Elô, você nasceu professora, quer dar aula no IBELV? Ela dirigia, e eu fui, então, dar aula naquele dia, que foi em 1976, que eu comecei a dar aula. Então, gente, estava assim, foi Deus na minha vida, foi um espetáculo. E eu quero falar para vocês que a alma da escola é o aluno, essa valorização do professor, não preciso nem mais falar, foi muito bem falado por todos, não é? E ser professor é uma bênção. E eu vou deixar para vocês uma mensagem, se eu achar aqui, claro, que eu não estou enxergando mais, bom, já não achei mais, eu vou deixar uma mensagem, gente, eu sou assim mesmo, tá? Eu vou falar para vocês uma mensagem que eu gosto muito do Rubem Alves, muito. Quando ele fala com o professor, sobre o professor, ele fala que ser professor é um exercício de imortalidade. De alguma forma, você continua vivendo nos olhos daqueles que passaram pela sua vida. Eles continuam levando seus ensinamentos. Desse jeito, portanto, o professor é imortal. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigada. A partir de agora, o senhor deputado Sérgio Majeski, acompanhado de Aline de Paula Nunes, fará a entrega de placas aos homenageados. Só antes de começar, assim, né, foi citado aqui pessoas que já trabalharam comigo, como Elô, durante tantos anos. Eu disse e reafirmo, vocês que estão aqui hoje são pessoas que estão por merecimento, de fato, conheço o trabalho da maioria de vocês e vocês estão aqui representando outros milhares de profissionais como vocês, que têm a educação no sangue. Mas é uma noite também que eu me sinto emocionado, não por estar homenageando só assim, todo mundo, né, que está aqui, mas de poder homenagear uma professora, uma professora muito querida, que está aqui, foi a primeira diretora da escola que eu trabalhei, e foi a primeira pessoa a me dar a oportunidade para trabalhar como professor. Naquela época, na rede estadual, não tinha designação temporária, graças a Deus. Era contrato por carteira assinada. E eram os diretores que escolhiam. Escolhiam não, os diretores tinham autonomia para contratar. Aqui a Luísa Sossai Berge, ela foi minha professora, e ela foi a minha primeira diretora e foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade. Eu tinha 18 anos, eu não tinha concluído, eu nem tinha entrado na faculdade, na verdade. Eu estava terminando o magistério naquela época, lá em Santa Maria de Jetibá. Então, para mim, é uma emoção muito grande hoje poder homenageá-la. Não se trata de corporativismo, nem de fisiologismo, mas de uma pessoa que merece muito pelo trabalho que ela realizou e realiza até hoje em prol da educação.
E sinto-me, Luiz, já te falei isso várias vezes, muito agradecido pela primeira oportunidade de trabalho que você me deu naquela época, em 1985, lá em Santa Maria de Jetibá. Então, eu pedi licença para falar isso, porque assim, precisava falar. É uma pessoa que tem uma importância gigantesca, né, na minha carreira como professor. Muito obrigado, Luísa. Os acompanhantes dos homenageados, também se quiserem, podem participar das sessões de fotos que estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. A primeira homenagem é para Alexander Aparecido Silva. Graduado em Física, pós-graduado em Neuroeducação e mestre em Ensino de Física. Leciona na educação básica, nas redes pública e privada, e em cursos e parceria com comentadores de estratégias disruptivas de aprendizagem. É pesquisador e designer de experiências de aprendizagem. Próxima homenagem, Aline de Paula Nunes. Mestre em Educação pelo IFES. Concluiu licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela UFES. É professora efetiva do Estado e atualmente é a representante titular da Secretaria Estadual de Educação na Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo e também assessora de Relações Institucionais. Próxima homenageada, Ângela Costa Pereira. Graduada em Geografia pela UFES. Iniciou a carreira de professora no Colégio Sagrado Coração de Maria, onde continua. Fez parte da equipe de professores do pré-vestibular do Leonardo da Vinci e do Darwin, sendo também coordenadora diária nas duas escolas e responsável pela implantação do Fórum do Conhecimento nas escolas em que atuou. Aurélio Guaitolini, representado por Vinícius Jaschi. Aurélio iniciou a carreira como professor em 74, ministrando a disciplina de técnicas agrícolas nas antigas escolas polivalentes. Extinta área, passou a lecionar nas áreas de meio ambiente. Aurélio aposentou em 2018, após 25 anos de apoio à formação dos alunos da Escola Francelina Carneiro Setúbal, em Vila Velha.
Daniel Barbosa Nascimento. Professor da Rede Municipal de Ensino de Vitória desde 1990. Atualmente está lotado nas escolas de ensino fundamental Maria Leonor Pereira da Silva e Aristóbulo Barbosa Leão. É mestre em Educação, com licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, ambos os cursos pela UFES. Ocupa o cargo de suplente no Conselho Municipal de Educação de Vitória. Denise Rocco de Sena. Graduada em Química, é mestre e doutora em Físico-Química pela USP. Foi coordenadora do curso técnico em Química no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica. Foi diretora de ensino e diretora-geral do IFES. É professora no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, EduCimate, e do mestrado profissional em Química em rede nacional. Foi diretora técnica científica na Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Próxima homenagem, de Assis de Cássia Ximenes. Graduado em Administração de Empresas pela UFES e em Matemática pela Faculdade de Aracruz, além de especialização em Educação de Jovens e Adultos. Lecionou nas redes privada estadual e na de Vila Velha. Foi diretor da Escola Professor Renato Pacheco. Atualmente, comanda a Superintendência Regional de Educação em Carapina, na Serra, e a coordenação geral da Associação dos Diretores e Ex-Diretores das Escolas da Rede Pública Estadual. Gilda Cardoso de Araújo. Gilda possui mestrado em Educação pela UFES e doutorado em Educação pela USP. Atualmente é professora associada da UFES, atuando na graduação e nos cursos de mestrado e doutorado. É vice-diretora da Associação Nacional de Política e Administração da Educação no Espírito Santo. É autora do livro Políticas Educacionais e Estado Federativo. Próxima homenagem é para Gustavo Henrique Araújo Ford. Doutor em Educação e professor do Centro de Educação da UFES.
É pesquisador do Núcleo Capixaba de Pesquisa em História da Educação e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES. É o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania da UFES e autor do livro Vozes Negras na História da Educação, Racismo, Educação e Movimento Negro no Espírito Santo. Heloísa Helena Manato. Formada em Letras Inglês pela UFES, com pós-graduação em Psicodrama no Pedagógico, Social e Comunitário. Trabalha na área da educação há 45 anos, 27 deles como professora e o restante como diretora de atendimento aos alunos da terceira série e pré-vestibular do Centro de Ensino Charles Darwin. Josiane Jasque Bus. Professora da Rede Municipal de Santa Maria de Jetibá. Possui especialização em Educação Especial no contexto da inclusão e é mestre em Educação pela UFES. Ocupa o cargo de coordenadora do Centro de Referência de Educação Inclusiva na Secretaria de Educação do município de Santa Maria de Jetibá. Próxima homenagem, Liane Maria Bravin Catelan. Nascida no distrito de Araguaia, em Marechal Floriano. Possui graduação em Pedagogia e especialização em Planejamento Educacional e Gestão Escolar, ambos os cursos pela UFES. Desde 1990, é diretora da Escola Vitório Bravin, que vem conquistando excelentes resultados nos últimos IDEB, Enem e Olimpíadas de todas as áreas. Luiz Carlos Alves da Silva. Professor de matemática há 25 anos. É efetivo na Rede Municipal de Marechal Floriano. Atua também como professor do curso de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas, sendo premiado 15 vezes pelo seu trabalho nessa área. Atualmente é o coordenador da Olimpíada de Matemática no município de Marechal Floriano. Luísa Maria Sossai Berger. Formada em Letras pela UFES, com especialização em Língua Portuguesa pelas Faculdades Integradas Simonsen e em Gestão Pública Municipal pelo IFES. Durante 4 décadas de dedicação à educação, atuou como professor em escolas estaduais e municipais, além de diretor escolar em 3 unidades de ensino de Santa Maria de Jetibá, onde ocupou ainda o cargo de secretária de Educação.
Maristela Gatti Piffer. Professora profissional das redes municipais de ensino de Serra e Vitória. É graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela UFES. Atua no campo educacional há 32 anos, com experiência na educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino superior. É a coordenadora pedagógica de formação na Secretaria Municipal de Educação do município de Vitória. Marluce Leila Simões Lopes. Mestre e doutor em Educação pela UFES. Foi professora e pedagoga da Educação Básica. Atualmente é docente da Licenciatura em Educação do Campo na UFES. Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisadora da área da infância, socioeducação, gestão e relações raciais. Michel Dan Zogaib. Licenciado em Física pela UFES, é especialista em gestão escolar e iniciou a carreira como professor no Colégio Adventista de Vitória. Desde 2008 é professor efetivo da Rede Estadual de Ensino, atuando na Escola Dom Daniel Comboni de Nova Venécia. A partir deste ano, assumiu a função de diretor escolar do consórcio Nova Venécia, composto por 5 escolas de assentamento. Próxima homenagem, Roberto Martins. Roberto Martins é professor de História na Escola Leonardo da Vinci há 22 anos. Ex-vereador de Vitória, atuou em defesa da melhoria estrutural da educação municipal. É licenciado em História pela Universidade Federal do Amazonas e com graduação em Direito pela UFES. É mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Sinara Linhares Silva. Pós-graduada em Gestão Escolar pela UFES e em Processo Ensino-Aprendizagem pela Uniclar de São Paulo, com graduação em Pedagogia pelo Instituto Católico de Minas Gerais. É pedagoga concursada na Prefeitura de Vila Velha e desde janeiro de 2011 é diretor escolar da Escola Desembargador Ferreira Coelho, no bairro da Glória. Próxima homenagem, Súbica Soares de Freitas Hernandes Piloto.
Doutora em Educação pela UFES. Atua como docente na Educação Infantil e Educação Especial na Prefeitura de Vitória. É a coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Vitória, membro do Fórum Permanente de Educação Infantil do Estado e coordenadora do Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Próxima homenagem, Vanise Espíndola. Vanise é graduada em Pedagogia pela Escola Superior São Francisco de Assis de Santa Teresa. Trabalhou na APAI e ingressou como professora efetiva na rede de ensino de Santa Maria de Jetibá. Neste município, passou a atuar como professora especialista junto à equipe multidisciplinar do Centro de Referência de Educação Inclusiva. Próxima homenagem é para Tônio Lúcio Soares Filho. Agente de suporte educacional, graduou-se no curso superior de tecnologia em petróleo e gás da FAESA. Atuou no Conselho de Gestão do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES Vitória e trabalhou na Superintendência Regional de Educação de Cariacica. Atualmente está lotado na escola UNEI Everest Piovesan, em Cariacica. Márcia Elisa Lima Alves. Concluiu o magistério no município mineiro de Ipatinga e graduou-se em Pedagogia pela FACIASC em Linhares. Iniciou a carreira na rede privada de ensino, passando também pelo SESI de Vitória, escolas e centros de educação infantil da rede de ensino da capital, onde atuou como alfabetizadora e pedagoga. Maria Mercedes Sten Rocha Almeida. Graduada em Pedagogia pela UFES, é especialista nas áreas de supervisão escolar, educação especial e alfabetização. Lecionou na educação do campo pela rede estadual, tendo também ocupado cargo técnico no subnúcleo regional e na Secretaria Municipal de Educação. Atuou ainda como coordenadora e diretora. Próxima homenagem é para Tânia Mara Zanotti Guerra Friseira Delboni. Tânia tem 30 anos de magistério, sendo 22 deles dedicados à educação municipal de Vitória. Atua no ensino superior há 16 anos, ocupando uma cadeira na UFES. É presidente da Associação Brasileira de Currículo e membro do Grupo de Trabalho Currículo, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Atualmente,
faz estágio de pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora o deputado Sérgio Majeski fará a entrega de placas às 3 escolas que serão homenageadas nesta noite. A primeira delas é a Escola Família Agrícola de Marilândia, representada pelo diretor Felipe Júnior Maurício Pomucheng. A escola foi fundada em 1990 com o objetivo de ofertar uma educação vinculada à realidade camponesa, por meio da metodologia da pedagogia da alternância. A escola oferece turmas dos ensinos fundamental, médio e educação profissional, somando cerca de 200 matrículas. Com uma equipe de 21 colaboradores, a unidade firma parcerias com o poder público e com a comunidade para manter as suas atividades. Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, representada pelo diretor Evandro Schillerwell. Atendendo a comunidade desde 1990, a escola se aproxima de 2022 com 198 matrículas confirmadas nas modalidades de ensino fundamental e de curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Com a finalidade de formar os jovens na localidade em que vivem, a unidade se baseia nos princípios da pedagogia da alternância, mantendo suas atividades por meio de parcerias com a Associação de Moradores da localidade e com o poder público. Encerrando a entrega das homenagens dessa noite, Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, representada pelo diretor Reginaldo Drago Lovati. Fundada em 1969, tendo como principal incentivador o padre Humberto Pietrogrande. A escola dispõe de uma propriedade de 16 hectares, doada pela Igreja Católica. A unidade oferece as séries finais do ensino fundamental e, a partir de 2008, o curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio. Atende atualmente cerca de 100 alunos e é mantida por parcerias com o Poder Público Municipal e Estadual e com a Associação de Pais de Alunos. E agora, para o encerramento desta sessão solene, a palavra é devolvida ao senhor deputado proponente Sérgio Majeski. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui. É um prazer imenso poder fazer essa pequena homenagem, porque isso não é quase nada perante o tanto que todos vocês fazem, tudo que vocês já dedicaram da vida de vocês à educação, continuam dedicando e ainda se dedicarão com certeza, porque quem ama a educação, mesmo depois que aposenta, não larga, né? De alguma forma, continua contribuindo.
Então, assim, meus parabéns e contem sempre com o nosso trabalho em prol da educação. Eu não faço da educação como eu disse antes, né, algo casuístico, e essas homenagens nada tem a ver com questões políticas eleitoreiras, mas um reconhecimento de fato por aquilo que vocês fazem pela educação, pelo que já fizeram e continuarão fazendo. E como eu disse e reafirmo, né, vocês estão representando milhares de outras pessoas que, como vocês, se doam pela educação o tempo inteiro. O meu muito obrigado a todos vocês, é um prazer e uma honra para mim poder proporcionar esta homenagem a vocês. Que todos tenhamos uma boa noite e um bom retorno, e para encerrar oficialmente, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima sessão, que será amanhã, às 10 horas da manhã, aqui neste plenário. Esta sessão está encerrada. Uma boa noite e um bom retorno ao lar de vocês.